Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal, o nosso compromisso com você é trazer toda segunda-feira um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o método Pilates, que trabalha com o movimento ou gostaria de iniciar sua formação no método. Se você vem acompanhando o nosso canal, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like nas nossas aulas. Só assim nossa visualização aumentará no YouTube e nós conseguiremos atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento nas áreas de educação física e fisioterapia. O tema da aula de hoje é Pilates para iniciante, onde olhar e como corrigir. Como conteúdo da aula, nós teremos um aquecimento com os princípios biomecânicos de alinhamento e, sequentemente, os exercícios de pré-match. São exercícios de preparação que vêm antes do match Pilates básico. Então, são exercícios que vão preparar o aluno para iniciar a prática do match Pilates. E nessa aula, eu vou dar um foco maior para onde olhar em cada exercício e como tocar e corrigir. A aluna que gentilmente cedeu, a sua imagem para a aula é a Bruna Antunes. Ela é uma aluna de uns 6 anos de Pilates e um pouco mais de balé clássico. Então, é uma pessoa que tem uma experiência com o movimento e também com o método Pilates. Vocês vão notar que ela facilmente se coloca e mantém o alinhamento durante o movimento. Então, eu me comprometo com vocês a trazer aqui no canal uma aula real, com realmente um iniciante de verdade, tá? Então, a Bruna já tem uma experiência prática com o método Pilates. Então, no início, um dos motivos que vocês vão perceber essa experiência é que ela já começou a aula já se posicionando sozinha, Ela nem me deixou colocar porque ela já sabe se colocar com a pelve neutra. Então, no primeiro momento, eu até pedi para ela sair do alinhamento e aí eu vou tocar na pelve dela para trazer a pelve para o alinhamento neutro. Então, essa maneira de tocar na pelve é uma maneira que você consegue movimentar a pelve facilmente do seu aluno. Então, é a maneira ideal de tocar a pelve para posicioná-la em alinhamento neutro. Depois que eu posicionei a pelve, eu vou explicar para o meu aluno a contração de assoalho pélvico. O que eu quero com isso? Avaliar o quanto o meu aluno tem uma percepção dessa musculatura de assoalho pélvico. Então, a musculatura que faz a continência urinária e fecal. Então, quando eu explico isso para o meu aluno, quando eu vejo como está essa contração, eu vou conseguir prever como que está a sinergia do meu aluno com o assoalho pélvico e o diafragma durante a respiração. Então, eu preciso ter uma noção se ele tem consciência da contração de assoalho pélvico. Então, com essa contração, a gente não está pedindo uma rigidez, mas uma consciência de onde essa musculatura está. Então, falei para ela da contração de assoalho pélvico e vou explicar para ela a respiração. Então, puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca, fazendo uma expiração forçada, e nessa expiração forçada eu vou enfatizar a contração dos músculos profundos do abdômen. Vocês podem perceber que eu toquei o abdômen dela um pouco para dentro da espinha ilíaca anterosuperior,
um pouquinho para dentro da crista ilíaca. Nessa região eu consigo sentir, palpar a contração do transverso do abdômen durante a respiração do método Pilates. Então inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, e eu estou ajudando as costelas dela a baixar durante a expiração. Vocês podem notar que aqui eu corrigi o alinhamento da coluna cervical. Como a Bruna tem a prática, né, de muito tempo de balé clássico, ela tende a retificar a coluna cervical. Então eu vim e coloquei a coluna cervical com uma lordose fisiológica. Então dá para notar o movimento da respiração, o abdômen inflando na ins e fechando para dentro e para baixo na ex. Mantendo o alinhamento da pelve, me perdoem. Então mantendo aqui o alinhamento da pelve e a contração de transverso do abdômen, eu vou começar a desafiar esse posicionamento da pelve em retroversão e antiversão pélvica. Então eu vou inspirar fazendo a retroversão e expirar fazendo a antiversão da pelve. Então, mobilizando a pelve, o aluno tem uma melhor percepção de onde é o alinhamento da pelve, né, da pelve neutra, para manter a lordose lombar. Manteve a pelve neutra e agora nós vamos desafiar esse posicionamento da pelve. Como que nós vamos fazer isso? Ela vai fazer uma abdução do quadril com rotação externa, sem movimentar a pelve. Então ela vai inspirar para preparar, quando soltar o ar, a perna vai rodar e abduzir e a pelve vai se manter sem rodar. Então é um treinamento antirrotacional, extremamente importante para alunos que têm algum desconforto na lombar. Então a Bruna, ela consegue controlar bem o alinhamento da pelve quando ela faz esse movimento com o quadril. Notem onde eu coloquei a mão. Nessa mesma região da pelve, vocês podem orientar o próprio aluno a tocar a pelve, porque se a pelve movimentar, ele vai sentir na mão. E se ele ainda não sente esse movimento, se ele ainda não percebe que ele movimenta, ele precisa de mais tempo de prática para conseguir se conscientizar desse posicionamento. Então ele vai ter que praticar mais, mesmo que ele movimente a pelve, até ele entender que isso se movimenta, para ele controlar, para ele conseguir estabilizar a pelve e mobilizar o quadril. Agora eu coloquei as mãos apontando para o teto e ela vai fazer o desafio da caixa torácica. Então ela vai flexionar os ombros sem permitir que a caixa torácica se estenda. Então inspira, quando soltar o ar ela vai lá para trás. Aonde que eu tenho que estar de olho? Na caixa torácica, que vai tender a estender. Então olha onde eu vou tocar as costelas, né? Afundar aqui as costelas da Bruna, para que ela mantenha a contração do abdômen durante o movimento. Agora ela vai mobilizar as escápulas em abdução e adução, sem permitir que a caixa torácica acompanhe o movimento. Então esse é um grande papel, né, um grande objetivo do método Pilates. Eu vou sempre parar uma coisa e movimentar outra. Eu sempre paro uma parte e movimento outra. E agora ela vai fazer o aceno, né, o último princípio biomecânico de alinhamento. Então ela vai procurar o joelho com os olhos e voltar o olhar para o teto. Então essa flexão crânio-vertebral, ela é fundamental para iniciar o movimento de flexão da coluna e também para trabalhar
fortalecer a região da coluna cervical anterior. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dos princípios biomecânicos de alinhamento, nós temos aulas no nosso canal falando somente desses princípios. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, basta buscar a aula de princípios biomecânicos de alinhamento no nosso canal. Agora nós vamos começar os exercícios de preparação. Então, ela cruzou as mãos atrás da cabeça, fez uma força da cabeça contra a mão e da mão contra a cabeça e manteve os braços no plano da escápula. Então, não vou deixar o braço nem abrir demais e nem fechar durante o movimento. Inspira, quando soltar o ar, procura o joelho com os olhos e vem subindo, olhando para os joelhos e mantendo a lordose lombar. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, vocês vão perceber que ela não manteve muito. Eu tive que segurar aqui para ela realmente conseguir manter a lordose durante a flexão da coluna cervical e torácica. Posicionou. Notem que eu ajudo ela a baixar um pouquinho mais as costelas e ativar um pouco mais a região abdominal. E tirou uma perna e a outra a 90 graus e vai fazer um movimento sem o apoio dos pés, que é um passo bem grande para os alunos iniciantes. Vai manter a posição e agora ela vai fazer a dissociação de quadril. Desce uma perna, estende um quadril e depois o outro, e o tempo inteiro eu estou de olho na ativação abdominal e na estabilidade da pelve e da coluna. Depois ela vai descer uma perna de cada vez e voltar o tronco para o chão. Agora eu vou aproximar um pouquinho os pés do bumbum para que ela tenha uma maior base para fazer a ponte com a articulação de coluna. Então ela vai inspirar para preparar. Quando soltar o ar, ela vai fazer a retroversão da pelve e vai subir na ponte sobre os ombros. Até alinhar joelhos, quadril e ombros. Aí inspira, parada, quando soltar o ar afunda o peito e vem retornando até o alinhamento neutro novamente. Então a Bruna, aqui ela estende um pouquinho mais do que precisa a coluna. Então ela tá, além da extensão do quadril, ela estava estendendo um pouquinho a coluna torácica. Por isso que eu fiz esse apoio na região inferior das costelas para segurar um pouquinho a caixa torácica, porque a ponte sobre os ombros vai fazer a extensão do quadril, tá? Aí inspira, solta o ar e vem retornando, carimbando uma vértebra de cada vez. E notem que a minha mão aqui desse lado foi guiando o posicionamento da pelve e a outra mão afundando o externo para retornar na posição inicial. Agora ela está fazendo a ponte, mas com a estabilização da coluna. Então ela vai subir o tronco e estender o quadril até a posição final da extensão do quadril é a mesma da anterior. A diferença é que a ponte anterior articulou a coluna e essa coluna está estável. Então ela vai estender o quadril e para retornar ela vai fazer uma flexão do quadril. Então é só o quadril que vai movimentar na ponte com estabilização da coluna. Agora ela vai ficar em decúbito lateral. Então eu gosto sempre de colocar um travesseirinho, um apoio para o aluno ficar mais confortável durante o movimento. A Bruna consegue fazer uma excelente estabilização em decúbito lateral, então ela consegue controlar essa estabilidade do quadrado lombar e dos oblíquos no plano frontal. A coluna vai ficar bem retinha, né, do sacro até a coluna cervical e cabeça. Aí ela vai inspirar para preparar, quando soltar o ar, ela vai fazer a rotação
de coluna. Então, inspira, abduz o ombro e faz a rotação da coluna. Notem que a rotação tem um pouquinho de extensão também. A ideia desse exercício, o foco principal é a mobilização da coluna torácica inferior em rotação. No próximo exercício, ela vai fazer a abdução com rotação externa. Notem que a minha mão fica o tempo inteiro na pelve para manter tanto a lordose lombar quanto para não deixar a pelve rodar durante o movimento. Então, esse toque, ele ajuda o aluno a perceber quando ele perde a estabilidade da pelve. Depois ela vai fazer a prancha lateral. A prancha lateral é um exercício que prepara para o side bend, que vem lá no Pilates, no Mat Pilates básico intermediário. Então, eu vou precisar desse apoio na posição da prancha. Então, é esse apoio que nós vamos treinar agora. Então, ela vai empurrar o cotovelo para baixo, para estabilizar bem a escápula, ativar a serrate anterior. E aqui com a Bruna eu coloquei 3 respirações, mantendo o posicionamento. Agora ela vai fazer os mesmos exercícios para o outro lado. Então, em decúbito lateral, mantendo aqui a estabilidade da pelve no plano frontal, ela vai fazer a rotação da coluna. Então, é um movimento de mobilização da coluna torácica cervical, principalmente, em rotação, sempre buscando a estabilidade da pelve durante o movimento. Depois, a abdução com rotação externa, sempre focando nessa estabilidade da pelve, e a prancha lateral, mantendo a estabilidade da escápula, então ativando o serrátil anterior e subindo no alinhamento na prancha lateral e mantendo a estabilidade da pelve, a lordose lombar e a pelve em alinhamento neutro. Decúbito ventral, nós vamos fazer a preparação para a extensão. Notem que só de virar em decúbito ventral, a Bruna já se posicionou, né, com o alinhamento, a posição inicial certinha para o movimento. Se fosse um aluno que não tivesse experiência com Pilates, vocês teriam que posicionar o aluno. Então, as pernas estão abduzidas em rotação externa, os glúteos bem ativos, os braços em W, e ela vai fazer a preparação para a extensão e a extensão de coluna. Então, inspira, quando soltar o ar, ela vai começar pela cabeça, olha como ela mantém bem a ativação do abdômen em decúbito ventral. Vem subindo, estendendo a coluna, ela fez uma extensão maior do que precisava, então eu vou controlar essa amplitude de extensão dela. Então, controlo o alinhamento da cabeça, olha como a cabeça vai mais do que precisa e retorna a posição. Então, foi só na preparação para a extensão, eu não deixei ela fazer um movimento completo porque estava excessivo. Lembrando que ela é bailarina, então as bailarinas normalmente têm uma mobilidade maior da coluna em extensão. Braços para trás, agora ela vai fazer a flutuação 1. Então ela vai grudar as escápulas, descolar um pouquinho o tronco do chão e retornar à posição inicial. Então, notem onde eu vou colocar a mão, ó, bem na região interescapular, para ter uma boa ativação de trapézios, levantador da escápula e romboides, e ela retorna à posição inicial. Agora, a preparação para a flutuação 2. Vocês vão perceber que a preparação para a flutuação 2, ela tem uma intensidade maior do que a flutuação 1. Então, como os braços estão para cima, o peso do movimento fica maior.
Então vocês notem que quando ela subir o tronco, ela vai querer subir um pouquinho a perna. Então ela precisou da ajuda, né, da cadeia posterior como um todo para fazer a primeira extensão. Depois ela consegue isolar o tronco dos membros inferiores. Não inspira, solta o ar e descola um pouquinho. Olha como ela pediu socorro aqui para as pernas. E agora ela vai manter essa estabilidade dos membros inferiores. Na próxima ela vai flexionar os joelhos e nós vamos fazer o apeito dos calcanhares. Então é uma ativação de glúteos, né, mantendo aqui a estabilidade da pelve, a contração do abdômen e com uma sensação de tirar o peso das pernas do chão. Então é interessante o movimento que ele isola bem a contração de glúteo máximo. Aqui ela foi para 4 apoios, nós vamos fazer o alongamento do gato. Então inspira para preparar, quando soltar o ar, arredonda as costas, né, fazendo uma retroversão da pelve, relaxando a cabeça e depois retorna para a posição inicial. Então notem o posicionamento da minha mão, né, no alongamento do gato. Então eu toquei a pelve, estimulando a retroversão da pelve e as costelas para estimular a flexão da coluna. E retorna à posição inicial. Agora ela vai fazer a preparação para o nadando 1. Então ela vai tirar braços e pernas em oposição e manter o alinhamento da coluna. Então vocês podem notar que eu tive que corrigir o alinhamento da cervical dela no início, estava um pouco estendido, mas ainda está um pouquinho estendido, poderia estar melhor posicionado a cabeça durante o movimento. Então ela tem que ser capaz de fazer a extensão de um quadril e a flexão do ombro oposto, sem perder a estabilidade do tronco. Agora, nós fizemos a preparação para a prancha lateral, agora nós vamos fazer a preparação para a prancha frontal. Então, na posição de 4 apoios, mantendo a estabilidade das escápulas e do membro superior como um todo, ela vai descolar os joelhos do chão, mantendo a estabilidade de tronco. Então, inspira, prepara. Quando soltar o ar, descola os joelhos do chão e retorna à posição inicial. Então, essa é uma preparação para a prancha. Então, notem que eu tive que tocar o abdômen para ela conseguir fazer a estabilização, melhorar a estabilização, porque ela já faz, mas já tem uma estabilização muito boa. E tive que posicionar também a coluna cervical e a cabeça para ela iniciar o movimento. E agora eu dei só uma posição de relaxamento para finalizar a aula. Então, essa aula foi uma aula de Pilates para iniciantes, com foco nos princípios biomecânicos de alinhamento e nos exercícios de preparação para o Med Pilates. Nessa aula eu procurei focar onde tocar o aluno, onde olhar e como corrigir. Então, muito boa noite para vocês, uma excelente semana e nós nos vemos aqui na próxima segunda-feira com mais uma aula aplicável para você que trabalha com o movimento, com o método Pilates. Boa noite a todos.